Bom dia a todos. Estamos começando mais um Falando de Espiritismo e aqui no nosso grupo Face Espírita, comigo, Regis Silva. O tema de hoje que nós vamos abordar é o seguinte: onde esteve Jesus por 3 dias antes da sua ressurreição? Será que os amigos já se perguntaram em relação a isso? Porque nós sabemos que ele desencarnou na cruz, foi sepultado, mas existia uma previsão, uma profecia de que ele só ressurgiria no terceiro dia, né? E foi isso que se deu. Mas antes, será que Jesus subiu aos céus? Será que ele esteve nos mundos superiores, visto que ele já se encontrava no estado de espírito puro e depois voltou, né? Primeiramente apareceu para Maria Madalena e consequentemente aos discípulos e aos mais e tantos outros mais? Aonde ele esteve? Será que vocês já se perguntaram? Já fizeram essa pergunta? Eu já. E antes eu era católico, mas como espírita eu recebi os informes mais verídicos, né, possíveis em relação a esse sumiço de Jesus. E é uma das histórias que a gente encontra, que é salientada através da doutrina espírita, uma das mais bonitas, uma das mais sublimes. E eu tenho grande satisfação de dividir um pouco sobre o paradeiro de Jesus Cristo nesses 3 dias antes de surgir, ou melhor dizendo, ressurgir no seu corpo fluídico, porque Jesus não ressuscitou de carne e osso, como muitos aí acreditam. Eles assim acreditam porque eles desconhecem os fluidos, eles desconhecem o perispírito, e todo esse conhecimento nós temos à luz da doutrina espírita, e nós compreendemos de que de fato é impossível um ser humano, depois de 3 dias, vamos assim dizer, num túmulo, ressurgir em carne e osso, quando realmente se deu a morte. Aí alguém pode estar aí pensando, mas Regis, Jesus Cristo ressuscitou Lázaro, mas Lázaro não estava morto, propriamente dito, sacramentado, não, viu, gente? Existia ainda um pouco do fluido, ou melhor dizendo, existia a ligação ainda do perispírito com o corpo, não estava totalmente desligado, e Jesus, sabendo disso, e claro, sendo o mestre dessa propriedade, fez com que Lázaro voltasse à vida, mas ele não estava morto de fato, não. Por isso que aconteceu. Como também ele fez outras ressurreições, como de 2 crianças e tal, né? Da viúva de Naí, enfim, lembra? E ele sempre disse, eles estão dormindo. Ele sabia que o desprendimento total, a aniquilação, né, do envoltório com o corpo físico ainda não tinha acontecido. Mas vamos lá. Onde ele esteve? A imagem, não sei se todos conseguem percebê-la, é uma mão, né, tirando alguém de um lugar que tem labaredas, trevas, enfim. Mas vamos lá. Onde andou Jesus? Olha, a primeira pista quem vai nos dar é Pedro, na sua primeira epístola, 3, 18 e 19, né? Isso está lá na Bíblia, gente, no Novo Testamento. Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, modificando na verdade na carne, mas vivificando pelo Espírito. É aquela teoria de que Jesus padeceu na cruz por nossos pecados, e isso não é verdade, né? Mas existia isso, e talvez isso tenha sido mal interpretado por quem
traduziu aí a Bíblia, mas uma coisa é verdade. Ele padeceu na carne, mas vivificou pelo Espírito. Tanto é que ele retorna no seu corpo perispiritual, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. Essa prisão, há uma divergência no meio teológico. Muitos fazem interpretações diversas em relação a isso. Mas alguns concordam que quando ele falou de prisão, espíritos que estavam em prisão eram os espíritos que permaneciam naquilo que naquela época eles acreditavam como inferno. Olha, por 2 sábados nós estudamos sobre umbral. E lá ficou declarado que inferno e céu, como alguns acreditavam e acreditam, não existe. Então esses espíritos de prisão eles estavam no umbral ou nas trevas. Porque umbral e trevas são lugares diferentes. Estão perto um do outro, mas são lugares totalmente diferentes. As trevas estão mais para o submundo mesmo do que a umbral, que seria uma coisa mais relativa. As trevas não. As trevas, o negócio é bem pesado. Aí em João 20:17, né? Nós sabemos que Maria Madalena vai até o sepulcro, encontra ele vazio e põe-se a chorar e quer saber o que aconteceu com o corpo do seu mestre, né? E tem uma parte que Jesus diz o seguinte a ela, quando se revela, porque ela acha que é um jardineiro, né? Ou um anjo, mas era o Cristo que estava ali. E por que Maria Madalena não percebeu logo de cara que era Jesus? Porque como ele está com seu corpo perispiritual, ele pode modificar esse corpo à sua maneira e vontade. Tanto é que no caminho de Emaús, lembra? Ele está com 3 discípulos, ou são 2 discípulos, eu não lembro. E esses não reconhecem Jesus. E o caminho todo Jesus vai fazendo perguntas. O que houve? Por que tão triste? Ele diz, você não sabe o que aconteceu? Mataram o nosso mestre e tal. E só na ceia lá é que Jesus se mostra como tal, ou melhor dizendo, como eles os conheceram. O conheceram, né? Então, por quê? Porque ele muda o seu corpo perispiritual, diferente do corpo físico. O corpo físico a gente só muda a aparência se passar por uma plástica, não é verdade? Mas vamos lá. Aí, o que é que Jesus diz para ela? Não me segure, ou seja, não me toque, pois ainda não voltei para o Pai. Vá, porém, a meus irmãos e diga-lhes, estou voltando para o meu Pai e Pai de vocês, para meu Deus e Deus de vocês. Né? Olha, aqui em João 20:17, nós percebemos que ele não foi ainda aos mundos superiores. Porque ele diz, pois ainda não voltei para o meu Pai. E onde está Deus? Se não for nas moradas celestes, né? Aí a gente já sabe, ele não foi. Mas onde ele esteve? Será que foi ao encontro de Maria, sua mãe? Onde esteve Jesus? Né? Visto que Pedro diz que ele esteve lá, nas trevas. Mas o que ele foi fazer lá? O que Jesus foi fazer nas regiões trevosas? Alguém tem um palpite? Pois é, nós já tratamos disso aqui no grupo em outras ocasiões. Quem disse que ele foi resgatar Judas, adivinhou, pois foi isso que ele fez. E se ele não tivesse feito isso, de nada ia adiantar aquela parábola do bom pastor. Lembra a parábola do bom pastor? Né? Eram 100 ovelhas, só que ele só encontra 99 porque uma se perdeu. E ele não se dá por contente enquanto não resgata aquela outra para ficar com aquele número que lhe é satisfatório, que é o número que ele quer manter, né? Então é isso, meus amigos. Jesus foi ao encontro de Judas, que estava nas regiões trevosas, né? Estava no umbral. Por quê? Porque Judas se matou, se enforcou. Quando viu a tolice que fez,
traiu Jesus como é que eu posso dizer? Inconscientemente, ele não tinha a pretensão. Ele fez porque ele era uma pessoa gananciosa. Ele achava que nada daquilo iria acontecer com Jesus. Que o povo ia se rebelar e Jesus seria uma espécie de revolucionário. Judas tinha uma dificuldade de entender os ensinos do Cristo. Enquanto Jesus falava para o Espírito, Judas só absorvia tudo que Jesus falava para a carne. O que levou ele a fazer o que ele fez. Agora, onde estão esses relatos? Esses relatos, precisamente, tem várias outras obras, principalmente pelo Chico Xavier, esses relatos de que Jesus foi no umbral, nas trevas, em socorro a Judas. Agora, precisamente, nós vamos tratar dessas 3 obras que eu acho magníficas. Primeiro, eu quero chamar a atenção dos amigos para o livro Chico Xavier, O Médio dos Pés Descalços, de Carlos Bacelli. O Carlos Bacelli, você pode não concordar com muita coisa que ele vive escrevendo através de alguns espíritos, mas uma coisa eu digo para todo mundo: o maior biógrafo de Chico Xavier é o Carlos Bacelli. E por isso eu respeito muito o Carlos Bacelli. Então, nesse livro, que eu recomendo, que é Pela Vinha de Luz, a editora do Geraldinho Lemos, o livro ele é composto por cartas e memórias, cartas trocadas entre o Bacelli e o Chico, memórias do Carlos Bacelli em relação a algumas histórias contadas pelo Chico. E no capítulo desse livro, 97, com o título Chico, Jesus e Judas, em outra ocasião já trouxe esse capítulo para cá, nós já debatemos ele, né? Em relação a Judas e o episódio da traição, Chico falou o seguinte: após a crucificação, antes que ressurgisse aos olhos de Madalena no 3º dia, Jesus desceu às regiões abissais para confortar o espírito de Judas, que peregrinava nas sombras de terrível remorso. Antes de subir ao Pai, ele desceu mais ainda. Lembremos-nos de que, redivivo, Jesus pediu a Madalena que não o tocasse. Era porque ele estava ainda impregnado, digamos assim, dos fluidos e vibrações do ambiente que visitara, levando socorro a Judas. Se ela o tocasse, por certo, haveria de sentir-se mal. Os chamados pais da igreja, em suas orações, especialmente no credo, que também já foi muito alterado, dizia que após a sua morte, Jesus tinha descido aos infernos. Hoje, na oração, disse que Jesus Cristo desceu à mansão dos mortos. Descido com que objetivo? Perguntamos. É que ele procurava por Judas. Eu não sei se você se emociona com isso. Eu muito. Eu me emociono muito com isso, porque nesse ato de Jesus mostra o seu amor incondicional por todos nós, né? Ele sempre deixa aberta para todos os malfeitores, né? Criminosos. E se a gente for ver, nós somos muitos, porque volta e meia nós negriciamos a sua lei, a lei divina. Mas sempre ele deixa a porta aberta do recomeço através da reencarnação, mas precisamente o recomeço em qualquer época da existência nossa, do perdão, do arrependimento, né? Judas é encontrado, meus amigos, e agora a gente vai buscar para ler um pouco para vocês, porque o capítulo é belíssimo, mas eu vou começar não do início, porque é extenso. É que quando Judas chega no umbral, uma legião de espíritos do mal menospreza Judas. Não aceita que ele fique lá, naquele ambiente, porque diz que ele traiu o único homem que foi capaz de lhes amar, né?
E Judas fica desesperado. E, de repente, ele escuta uma voz. Né? Ele escuta uma voz e que diz o seguinte: Judas, disse-lhe uma branda voz, levanta-se. Não posso. Fuja de mim, para que a lepra da alma que me devora não contamine. O que tanto atormenta, Judas? Vamos lá recapitular isso aqui. Os espíritos que estavam no umbral, ou na região trevosa que Judas se encontrou, ou que ele despertou, lembre-se que Judas morreu enforcado. Ele chega nessas regiões trevosas totalmente sem a visão, cego, né? Porque da mesma forma que a corda rompeu, né, e trouxe consequências ao seu corpo físico, também essas consequências foi levada para o perispírito, tá bom? E ele escuta de repente uma outra voz, chama o nome dele, porque os espíritos lá também sabiam quem era ele. O acusou de traidor, suicida, enfim. E ele está atormentado com tudo aquilo. O remorso está ali corroendo, né? Porque ele viu a bobagem que fez. Ele traiu Jesus. Agora repito, não com a intenção disso, mas houve a traição. Então a voz pergunta a ele: o que tanto o atormenta, Judas? Não sabe de minha desdita? Não sabe o que fiz? Sabe o meu nome e parece não saber quem eu sou. Um breve silêncio. Sei que você é filho da dor. Não, apenas isso. Sou aquele que traiu o Senhor, entregando-o ao sacrifício da cruz, vendido por 30 moedas de prata. Mas aquele Senhor não lhes falou de perdão? Não lhe ensinou ele que se deve perdoar os inimigos? E assim ensinando, não lhe disse que se deve perdoar os amigos confundidos? Judas silenciou, refletindo. Afaste-se de mim, Senhor. Não importa quem seja você. Não importa que pela sua voz eu ouça o falar de meu pai e os aconselhamentos de minha mãe. E acusando-se impiedosamente anunciou: quem erra como eu errei, não tem perdão. O visitante sentou-se ao lado de Judas. Reaja, filho. Lembre-se do amor do Pai Celestial. Judas estremeceu ao novo toque em seu ombro. Sei das consequências de minhas ambições, afirmou Judas num tom de infinita tristeza. Não sei por qual motivo senti-me arrastado ao Calvário e vi uma a uma todas as cenas de dor que com a minha traição determinei para aquele que foi o meu mestre e Senhor. O visitante colocou a cabeça de Judas em seu regaço. Se tudo você viu, ouviu também quando ele se voltou ao Pai Celestial, suplicando: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. E isso ouvi, mas eu bem sabia do mal que praticava. Passando as mãos sobre a fronte de Judas, o visitante buscava erguer-lhe o ânimo. Não me conforte, protestou Judas, que não tenho perdão. E o visitante, colocando as suas mãos sobre os olhos de Judas, disse-lhe: abra seus olhos, Judas. Judas, no esforço, abriu os olhos. De pronto os fechou aterrorizado. Veja-me, Judas, nada temas. Se roguei ao Pai perdão para todos, a mim me caberia vir encontrá-lo, trazendo-lhe o meu beijo de carinho e amizade, e todo o meu perdão. E em soluço, Judas sentiu-se abraçado por Jesus. Essa história, gente, é a história de Judas Iscariotes, nesse livro aqui do Roque Jacinto. E é necessário dizer que a mediunidade do Roque Jacinto era uma mediunidade verdadeira e por muitas vezes foi atestada por Chico Xavier, né? Essas histórias, o Roque certamente foi
do tempo de Jesus, assim como Chico foi o João Evangelista. Mas muitas vezes ele conversava com Chico, e Chico trazia para ele tudo isso e ele colocava em seus livros, nos trazendo a lumes todas essas realidades que infelizmente ainda estão ocultadas da maioria dos seres humanos, mas graças a Deus nós temos essa particularidade de já ter esse conhecimento, e nada melhor do que levar esse conhecimento adiante, né? Conhecimento para si só não serve. Conhecimento é algo que a gente tem que levar sempre à frente. Mas agora eu chamo a atenção de vocês. É muito bonito, né? Aí ele diz assim, olha, eu não me... Judas já, né, não sabia que aquele homem que estava falando com ele era Jesus, né? Você perceba o quanto ele ainda não tinha entendido nada daquilo que Jesus muitas das vezes falou para ele, para os demais e para uma multidão. Porque ele estava ainda iludido com as coisas materiais. E quanto de nós às vezes nos encontramos nessa situação, né? Buscamos as casas espíritas apenas por aquilo que ela pode nos oferecer de imediato. Um passe, por exemplo, né? Quantos papa-passes não tem na casa espírita? E quanto as belíssimas mensagens através dos exódios, das palestras, o quanto nós ainda assimilamos pouco. Porque se nós em cada palestra que nós fôssemos com a intenção de tomar o passe, mas se a gente assimilasse um pouquinho daquilo que é dito, a gente não precisaria estar ali mais aguardando para tomar um passe. Muito pelo contrário, estaríamos ali já aplicando passes. Mas a gente respeita esses que ainda fazem isso, esse tipo de coisa, que ainda não acordou, que ainda não enxerga a grandiosidade que é a doutrina espírita como grande transformadora moral de toda a humanidade. Pois bem, muitos de nós ainda estamos cegos como Judas, né? E Jesus ali, do nosso ladinho, muitas vezes a gente nem percebe que é ele, porque ele vem até nós através de diversas formas e maneiras. Muitas vezes é através de um desconhecido, de um amigo, de um parente próximo, né? Vamos pensar nisso com muito carinho, porque os espíritos superiores jamais nos abandonam. Nós que dificultamos a sua percepção, ok? E por último, eu gostaria de ler na íntegra o poema da Maria Dolores, desse espírito, através de Chico Xavier, contido nesse livro Coração e Vida, de nome Amor e Perdão. A Madalena fora ao túmulo querido, entre pedras de extremo desconforto. Levava flores para o mestre morto, tinha o peito magoado, enternecido. O sol reapareceria resplandecente, a névoa da manhã fundia-se no ar. Na dourada invasão das flamas do nascente, Maria estava ali unicamente a fim de estar sós. Recolher-se e chorar. A desfazer-se em planto, ela arguia. Por quê? Por que, Senhor, tanta saudade e tanta dor? Toda a felicidade que eu sentia, jaz aqui sepultada. Transformou-se minha vida em sombra e nada no ermo deste pouso derradeiro, e nada nesse poço derradeiro. Nisso ela viu alguém, seria um jardineiro, um zelador daquele campo santo, mas tomada de espanto viu-se à frente do mestre Nazareno. O excelso benfeitor ressuscitado, a envolver-lhe de paz o coração cansado. Ela gritou, Senhor, ele disse, Maria. Ela era a expressão da perfeita alegria, ele o perfeito amor. Madalena ajoelhou-se e quis beijar-lhe os pés. Maria, por quem és? Explicou-se Jesus. Não me toques, porquanto não te esperava aqui, neste recanto. E ainda não fui ao Pai revestir-me de luz. Maria, surpreendida, indagou em seguida, Senhor, onde estiveste? Em que jardim celeste
encontraste o descanso necessário, que vem de Deus nos dons da paz completa. Nos dons da paz completa. Perdoa-me, Senhor, a pergunta indiscreta. Dói-me, porém, pensar na angústia do Calvário. Revolto-me, padeço, mas não venço a mágoa de lembrar-te o sacrifício imenso. Mas Jesus respondeu: Não, Maria, não fui ainda ao alto, nem me elevei sequer um palmo à luz do firmamento. Quem ama não consegue achar o céu de um salto. Ao invés de subir aos altos resplendores, desci, mas desci muitos aos reinos inferiores, despertando num túmulo, escutei os gritos da aflição de alguém que muito amei e que muito amo ainda. Embora visse além a luz sempre mais linda, sentia nesse alguém um amado companheiro. Em crise de tristeza e de loucura, fui à sombra abismal para a grande procura, e ao reencontrar o amargurado e louco, ao ponto de não mais me conhecer, demorei-me a afagá-lo e pouco a pouco consegui que ele enfim pudesse adormecer. Senhor, interrogou Madalena, quem é o amigo que te fez descer antes de procurar a luz do Pai? Mas Jesus replicou em voz clara e serena: Maria, um amigo não esquece a dor de outro amigo que cai. Antes de me altear a celeste alegria, ao sol do mesmo amor a Deus em que te elevas, vali-me após a cruz das grandes horas mudas e desci para as trevas a fim de aliviar a imensa dor de Judas. Meus amigos, eu já disse aqui em outra ocasião, quando nós tratamos da história de Judas. Talvez Judas tenha sido o discípulo que mais amou o Cristo. Porque quando ele se tocou da bobagem, a besteira que fez, se arrependeu, devolveu o valor e foi-se, atormentado para um lugar a esmo e se enforcou. Mas esse mesmo Judas, depois de padecer, como toda criatura, por tanto remorso e tal, ele um dia é recebido nos céus e pede para resgatar o seu mal. E ele vem com a missão das mais sublimes e pouco conhecida no seu sentido real. Ele vem como Joana d'Arc, a heroína da França. E eu não sei se todos já perceberam, mas tem uma certa analogia com o próprio fato que aconteceu lá atrás. Joana d'Arc é traída, vendida, e em vez de uma cruz, foi-lhe oferecido um fogueiro. Mas se nós estudarmos mais a fundo a história de Joana d'Arc, se ela não tivesse surgido e feito tudo aquilo que fez, a Europa, e precisamente a França, não estaria no seu tempo oportuno, pronta para o iluminismo. Então, se teve alguém que abriu caminho para que também surgisse lá na frente o Espiritismo, o espírito de Judas como Joana d'Arc. Quem quiser mais se aprofundar nessa, que é uma das únicas reencarnações de Judas, famosa, vamos assim dizer, é só ler o livro também do Roque Jacinto, Joana d'Arc, e também o livro do Leon Denis, O espírito de Joana d'Arc, lá no livro de nome Joana d'Arc, do Leon Denis, se revela como tal. Ela diz: eu fui Judas. E essa foi a maneira que eu encontrei para vir e resgatar todo o meu mal. Contudo,
digo e repito aos amigos: Jesus sempre deixa a porta aberta do perdão, né? E da renovação de cada um de nós através das reencarnações. Então que nós possamos, né, fazer o nosso pouquinho. Vamos mudando devagarinho, visto que nossos erros de vista são seculares, mas nós temos que fazer. Nós temos que fazer. Um pouquinho daqui, um pouquinho dali. Hoje a gente grita, amanhã a gente pede desculpa. Daqui a pouco a gente não grita mais, a gente só pede desculpa. Daqui a pouco nem desculpa a gente pede, né? E nem exige desculpa de quem quer que seja, porque nem mais ofendido a gente se sente. Essa é a mudança, a grande mudança que nós podemos fazer e trazer para nós, sabe? Sermos seres de paz, porque a paz, muitas vezes, ela é tão mal compreendida, e a paz verdadeira, ela vem de nós, né? Nós temos que aprender a estar em paz, não estarmos mais em conflitos, e isso é com o tempo. Agora, pelo amor de Deus, meus amigos, não vamos deixar que essa vida, essa existência tão preciosa passe para que a gente se conserte na próxima. Não. Vamos fazer o que dá para fazer nessa. Ainda há tempo. Tá bom? E se não der tempo, pelo menos que nós tenhamos esse conceito. Porque na próxima, aí a gente vem com tudo. Mas eu rogo aqui a cada um de vocês que estão nos ouvindo agora. Vamos estudar? Vamos aprender mais dessa doutrina maravilhosa? Olha que coisa linda, maravilhosa. A história de Judas, né? Engrandecendo o amor incondicional de Jesus. A sua humanidade. A humanidade de Judas, eu estou falando, é claro. Né? Então veja, tá lá um pouquinho aqui, um pouquinho ali, no Novo Testamento, mas aí o Espiritismo vem e traz à lume todos os fatos desse acontecimento. A todos vocês, um excelente sábado, uma excelente semana e até o próximo Falando de Espiritismo. Paz e bem para todos vocês.